Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Esta é a parte 2 de uma canalização de 2 partes. Nesta manhã, eu falei sobre mudança climática, que eventualmente será chamado de ciclo, o ciclo climático, porque é isto que é. Nós dissemos que nós predissemos isto por mais de uma década, que a mudança climática teria várias partes e pedaços nela, incluindo algumas micromudanças climáticas. Basicamente, o planeta está entrando em uma época de frio. Não perigosamente frio, se você souber que está vindo. E que o planeta fará não é exterminar a vida humana, se vocês souberem o que fazer. E essa tem sido a mensagem. E que o planeta, esta Gaia, esta amante da humanidade que Gaia representa, está fazendo como ela fez antes, mesmo antes de vocês chegarem aqui, para mudar a vida no oceano, reabastecendo tanto que agora está começando a se estabilizar. E vocês não causaram isso, meus queridos. Vocês poluíram tanto, mas vocês não causaram esta mudança climática. Aquilo que é a poluição causada por uma baixa consciência da humanidade por tanto tempo começará a mudar. Conforme a consciência se eleva, a ideia de poluir este planeta da forma como vocês têm feito parará. E é por isso que eu não tenho me concentrado muito nas questões da poluição, porque uma consciência mais elevada prevalecerá. O oceano de plástico será cuidado. A humanidade é capaz de tantas coisas em termos de limpeza para compensar os tantos anos do oposto. Estou falando sobre a mudança climática. E esta parte 2 eu disse que eu começaria a falar sobre aquilo que está acontecendo na Austrália. Se você não observou o noticiário, em janeiro de 2020, a catástrofe para aquele país. É difícil se recuperar do que aconteceu lá. Basicamente, os incêndios que estão lá consumiram as florestas, que eles chamam de mato. Em uma impressionante congregação de calor, ao longo de 12 milhões de acres, hectares, mais do que vocês gostariam de saber a respeito, se foram. Milhões de animais se foram. E vocês olham para isso e dizem: Cryon, você precisa comentar, você precisa dizer algo, porque é tão horrível. Eu tenho muitas coisas que gostaria de dizer a esse respeito. Número 1, a meditação que vocês ouviram hoje não é necessariamente ao redor da tragédia de algumas vidas perdidas, mas sim para uma mudança de um continente em mudança, para o medo e a ansiedade e a preocupação que a maioria daqueles que vivem naquele continente estão agora encarando. Em sua vida, vocês nunca viram nada como aquilo. Agora, eu estou vindo de Fênix, e vocês conhecem o calor aqui. É parte daquilo que é lendário para esta área. Imagine, na Austrália, estar em um calor de 55 graus Celsius e então o fogo por cima disso, com ventos como tornados soprando, onde nada sobreviverá. Mais rápido talvez do que um carro pode correr, o fogo salta e vai e cobre as florestas.
Isto é mudança climática. E se você der uma olhada nos recordes de calor e fogo por tantos anos quanto o governo australiano tem permitido aqueles tipos de referências, nada como isso aconteceu antes. Este não é o começo ou o fim de aparentemente um ciclo que eles reconheceriam. Eles não podem dizer, bem, este é um evento de 100 anos. A propósito, é isso que eles disseram a respeito do vórtice polar que retornará. Não é um evento de 100 anos. E eu acho que os australianos sabem disso e não querem ouvir isso. Isto retornará no ano que vem. Isto retornará no ano depois daquele e no ano seguinte. É apenas parte daquilo que é típico para aquela área. É uma área muito quente neste planeta. E antes do resfriamento começar nesse planeta, os giros ocorrerão, onde o quente fica mais quente, o frio fica mais frio, e mesmo antes do planeta começar a se mostrar aquilo que ele realmente fará. Isto é, mover-se para uma mini era do gelo esperada. Não uma coisa amedrontadora, porque vocês estão vendo chegar. Isso demorará décadas antes de estar totalmente sobre vocês. Mas enquanto isso, vocês podem ver isso chegar. O que você fará, australiano, neste ponto do tempo? O que você pode fazer? Você não pode mudar aquilo que está ocorrendo. Você não pode dizer algo e fazer com que isso vá embora. Na melhor situação, o que você pode fazer é descobrir como sobreviver a isto e não entrar em ansiedade todas as vezes que acontece. Saber que isso retornará, estar preparado tanto quanto puder. Mas há mais coisas aqui. Eu posso dizer a vocês o que está no campo para a Austrália. E eles não quererão ouvir isso. Em algum nível, eles precisarão se sentar e dizer, quem somos nós? Pelo que nós somos conhecidos, que talvez precise mudar. O que nós faremos com relação à agricultura, que precisará mudar? O que faremos com relação à pecuária e aquelas famosas estações de gado e as ovelhas? E tudo isso é australiano, e vocês sabem que é australiano e tem sido por algumas centenas de anos. Em algum ponto no tempo, aquilo mudará, e vocês precisarão dizer, nós mudaremos quem nós somos e o que nós fazemos devido a este evento e aqueles que seguirão, porque será impossível continuar adiante como nós fizemos antes. Uma mudança na cultura, uma mudança naquilo que vocês pensam que fazem, australianos, pelo planeta, e quem vocês são até mesmo para si mesmos. Um movimento de muitas pessoas para diferentes áreas e proteções que vocês poderiam ter, mas afastados do mato. Isso não acontecerá, não por muito tempo, porque os australianos são cabeças duras. Eles sabem que eles são e eles dirão, isso não mudará só devido ao incêndio. Então vamos analisar isto. E no ínterim, antes deles começarem a olhar para um cenário mais abrangente, vamos olhar para algumas coisas que poderiam ajudar. Eu falo principalmente aqui para aqueles que não são australianos. E então vocês não conhecem a cena completa do que, como se deve ser lá ou o que acontece. Em seu país, os Estados Unidos, vocês se afastam de uma tragédia como essa e dizem, eu perdi tudo, mas que bom que eu tenho seguro. Isso não é o que acontece na Austrália. Eles não têm a infraestrutura, ou o financiamento, ou os meios para um fazendeiro comum ter isto. E mesmo que eles tivessem, esse seria o último ano do seguro contra incêndios, eu garanto a vocês. E então, aqueles que perderam tudo, têm apenas aquilo que de fato está em suas mãos, pela terra que agora está destruída, e os prédios que estão queimados, e o gado que morreu, e as
ovelhas que estão desaparecidas e mortas, coisas que eles podem ter feito por meio século com suas famílias, na terra que eles possuem, já não é mais possível. Mas eles dirão que é. Eu quero que vocês observem isto. Eles retornarão. E eles reconstruirão. E você poderia dizer, bem, isso é tolice. Mas eles o farão, porque isso é tudo que eles têm. Isso é tudo que eles têm conhecido. E eles começarão a construir e começarão a ter seus animais novamente, ano após ano, e farão o que fazem, porque isso é o que eles fazem. É diferente, meus queridos, daquilo que vocês fariam. E você poderia dizer, bem, onde está o governo em tudo isso? Aquilo também não acontecerá. O que você espera do governo, você poderia dizer. O que o australiano espera do governo? Muito pouco. O que o governo poderia fazer? Então, eu farei algumas sugestões para os cabeças duras, que retornarão para o mato, ou o que sobrou dele, e reconstruir suas casas, ou um rancho. Colocarão de volta cercas e começarão outra vez. E esta é a parte de girar os olhos. Eu garanto que se isso for tentado, mesmo entre alguns poucos de vocês que quiserem ir e realizar esse esforço do que estou prestes a dizer, vocês verão algo muito diferente do que vocês esperariam. O mato é uma floresta. São as árvores. As árvores mais inflamáveis do mundo. O eucalipto. A primeira coisa que eu diria a um rancheiro, a um fazendeiro, é para fazer algo muito difícil, que o governo não ajudará vocês. Eu quero que vocês limpem a floresta por 1,6 quilômetros, todo ao seu redor. Em sua língua americana, isso seria uma milha. Você pega tudo e ara debaixo daquilo para que haja apenas terra. Nenhum combustível para um incêndio. Se você olhasse para isso do ar, era como se estivesse olhando para um crop circle, sem nada. Uma milha de extensão a partir do seu rancho. Várias coisas acontecerão se você fizer isso. A primeira, vamos falar sobre aqueles que conhecem o fogo e dirão, isso não funcionará. Vamos falar sobre o resto da história, do que poderia funcionar. E eu farei isso em fases, vocês saberão por quê em um instante. Porque há mais nessa história do que apenas limpar o combustível. O fogo precisa de combustível. E quando se trata da extremidade de um círculo, não haverá nenhum. No entanto, uma tempestade de fogo é diferente. E isso é exatamente o que eles tiveram. Tempestades de fogo tão grandes como Manhattan, na cidade de Nova York. Aquele tipo de incêndio, mesmo que pare sem combustível, enviará todo tipo de detritos e brasas, tudo aquilo caindo no meio. O que você fará com relação a isso? É aí que os bombeiros entram com um tipo diferente de protocolo, e eu chamaria isso de controle de detritos e brasas. Isso é tudo que eles farão. Eles não estarão combatendo o fogo, porque não haverá nenhum combustível, por maior que seja, pode se tornar, não terá nenhum combustível para queimar em 1,5 km ao redor do rancho. Mas enviará a você mensageiros. Isso serão detritos e galhos e brasas, que poderão destruir tudo novamente, a menos que haja um controle. O bombeiro, então, será responsável em proteger aquelas áreas, não necessariamente combatendo o incêndio na extremidade. E então haverá algo mais, algo que não foi inventado ainda. Vocês não adoram Cryo por dizer estas coisas? É chamado a rede de fogo. Um tipo de material não inflamável e que não derrete, e que fica escondido, e que você tem, e que será colocado sobre o seu prédio, que irá capturar os detritos. O Cryon, isto é tão simples.
Isso não funcionará? Ok, fale comigo em alguns anos. Funcionará. Porque os detritos, as brasas, os galhos, todas aquelas coisas cairão na rede e não sobre o rancho, a casa ou as estruturas. E cada estrutura pode ter uma rede de fogo. E isso não é tudo. Isto é para aqueles que não acreditam que um novo paradigma é possível no meio do mato. O que você acha que acontecerá se aquela quantidade estiver limpa? Não se engane, o governo não ajudará vocês a limparem aquilo. Os australianos o farão, e eles farão isso com suas próprias mãos se precisarem, trazendo seus bois, e eles são conhecidos por isso. Eles realizam as coisas com trabalho duro, e eles não param até que esteja terminado. O que você acha que você terá além de uma área de proteção para o seu rancho? Eu digo isso. A vida selvagem não estará perdida. E quando o fogo começar, e começará, e queimar de forma feroz novamente, isso ocorrerá, os animais saberão sobre aquele círculo e eles virão para dentro dele. Então, o círculo não apenas se torna um lugar onde você está ajudando a si mesmo. Não cheguei nem na parte boa ainda. Este círculo também é um refúgio para a vida selvagem. Você constrói abrigos para eles, abrigos cobertos, não com madeira. Você faz isso com outro material para que eles possam entrar nas trincheiras, em direção ao meio, com caminhos para onde eles poderão ir e salvar a si mesmos, e ao mesmo tempo você poderá dar a eles água. Tudo bem, Cryon, agora você está realmente louco. Perceba, não há nenhuma água. Isso é parte do problema. Água. Onde você conseguirá água? Vocês estão prontos para girar os olhos. E se eu dissesse a vocês que sob o solo, no continente australiano, há um oceano, uma base, mais água do que você jamais poderia usar ou drenar está lá. Parte dela sob pressão, você não precisa nem mesmo escavar, só precisa de liberar. Isso não foi desenvolvido integralmente, houve alguns. Os rancheiros sabem disso, eles usarão um poço aqui, outro ali, às vezes eles precisarão adivinhar até que encontrem de forma correta, mas sempre há água. Um oceano está debaixo dos pés, das áreas mais queimadas e quentes. Agora, não é perfeito, não é uma água potável, às vezes, de forma inexplicável, é uma água quente. Então você poderia perceber que precisaria ter um pequeno tratamento da água para poder conseguir, de forma que os animais pudessem usar. Brigadista de incêndio, se eu dissesse que seu trabalho é proteger o meio, não o 1,5 km das brasas que cairão, e você não precisará preocupar-se com a água, haverá muito dela. Então vocês começarão a escavar ao redor daquela área, não próximo do perímetro, mas dentro. Buracos o bastante, de forma que onde quer que você coloque os seus equipamentos, vocês possam usar a água. Vocês nunca precisam trazer nenhuma para dentro, já está lá. Vocês podem ficar lá e combater aquilo e salvar a vida selvagem ao mesmo tempo. Sua família estará salva, as estruturas salvas, seu rancho salvo, enquanto haverá uma tempestade de fogo a 1,5 km ao seu redor. De girar os olhos, sim. Será de girar os olhos para o governo, para os bombeiros, até mesmo para os rancheiros, por um tempo, até que eles comecem a analisar aquilo que eu disse. Você acha que poderia funcionar? O que é uma rede de incêndio? É algo que nós poderíamos colocar para captar as brasas, que não derrete, que não pega fogo. É pesada? Não. Isso é parte da engenhosidade dos australianos. Então, até que você decida mudar sua cultura e não ter mais fazendas de gado ou ranchos, esta é uma solução para aqueles que quiserem retornar e permanecer. Muito trabalho, muita pesquisa, muito girar os olhos para ver se eu estou certo a respeito daquele aquífero, aquela base que está cheia com um mar de água. Cryon, por que eles não usaram isto antes? Eles não precisavam.
Não como isto, meus queridos. Precisa haver bombas, equipamentos. E o que eles farão para a eletricidade? Ah, meu Deus, eu achei que vocês poderiam perguntar. Isso está na canalização número 1. Mas mesmo antes daqueles motores magnéticos estarem gerando toda a eletricidade, vocês ainda poderão usar os motores que vocês têm cobertos de forma correta, o combustível enterrado, tudo que vocês precisam fazer de forma inteligente para poder oferecer bastante eletricidade para as bombas. E então prepare-se, meus queridos, para a próxima vez. E vocês vão combatê-lo de uma forma diferente do que jamais pensaram. Deixe um fogo queimar, a não ser na área onde você estiver. Este é simplesmente o primeiro estágio. Eu digo, haverá um segundo e um terceiro. Como é óbvio que o fogo retornará. Aqueles que dirão, bem, e que tal o fato de que tantas coisas já foram queimadas? Sabe, não haverá muita coisa que sobrará. Eu direi uma coisa: continuará. Há um crescimento novamente, mesmo sem chuva. Sempre haverá combustível de uma floresta de eucalipto, mesmo depois dela ser queimada, para criar o tipo de incêndios que eles verão. Levará meses para fazer isso agora. O governo australiano começará a olhar ao redor e ver o que eles podem fazer, e não haverá muita coisa. Mas eu acabei de dar a vocês uma instrução individual, uma instrução para os teimosos que quererão retornar para a área e fazer a mesma coisa, numa área que eles conhecem, onde acontecerá um outro incêndio. E é assim que vocês poderiam sobreviver, e seus animais também, e ao mesmo tempo. Os animais das florestas saberão que você está lá, e saberão que é lá que eles poderão ficar seguros. O quanto vocês puderem, quantos vierem. É um trampolim, meus queridos, até que o povo australiano redefina a si mesmo e a cultura mude, e eles digam, bem, talvez já seja tempo dos ranchos terminarem. Demorará um tempo antes daquilo acontecer. Enquanto isto, se trata de salvar vidas e animais, e o cabeça dura vencerá, se ele for cabeça dura o bastante. Observe-os agora, em seus pensamentos, em suas orações, não devido ao perigo no qual eles estão, mas devido à ansiedade na qual eles estão. Um continente que acabou de ser severamente queimado, até o oceano, e às vezes uma evacuação por barcos, às vezes. Coisas que vocês nunca pensaram ser possíveis estão acontecendo lá, agora. Veja-os compreendendo, veja-os mais confortáveis com aquilo que está vindo. Veja-os preparados e prontos. Eu digo estas coisas com amor, não para ofender ninguém, que girará seus olhos e dirá, Brian, eu achava que você tinha coisas boas até agora. Então apenas espere e veja se estou correto. Todas estas coisas, com amor pela humanidade, por aquilo que alguns de vocês estão passando e passarão, não apenas conforme o clima muda, mas conforme a consciência desse planeta começa a mudar para áreas tão novas. Algumas serão desconfortáveis, eu sempre fiz isso de uma certa forma. Isso é quem eu sou, isso é quem nós somos. Sem compreender que os novos paradigmas estão sobre vocês, que eventualmente serão aqueles que pertencerão àquele lugar. E é por isso que vocês estão aqui. Eu sou Cryon, eu amo a humanidade. E assim é.